Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos de volta para mais um programa Pontos de Fernando Lima. Continuamos a acompanhar a partir das plataformas habituais, Rádio Savana 100.2, Facebook, YouTube, e a partir deste programa estamos na televisão independente de Moçambique. Fernando Lima, boa noite. Uma semana aparentemente calma. Como é que foi a sua semana de trabalho? Calma do ponto de vista político e econômico. A calma é só aparente, porque os assuntos há os sempre, e nomeadamente estamos já à boca de fim de semana e um fim de semana também com muitos acontecimentos. O Parlamento Juvenil esta manhã realizou a sua convenção sobre, mais uma vez, o assunto das dívidas e um painel também com muita qualidade. Ainda não sabemos ou ainda não temos todos os detalhes desta convenção, mas o Parlamento Juvenil já nos habituou a eventos de qualidade e me parece que este não vai ser exceção. Aliás, há pouco tempo tiveram em Quelimane a Liga Feminina. Sim, um bocadinho tipo Júlio Malema, agora com as boinas azuis, mas critiquemos ou não o fenómeno Júlio Malema. É um fenómeno viral na África Austral. Ainda no Congresso de Pemba da Frelimo, a juventude deste partido tentou apresentar-se ao Congresso no estilo Malema. Aliás, uma coreografia que aparentemente não foi bem aceito pela direção partidária. E aparentemente custou o cargo ao secretário-geral da OJM, Sr. É o que se diz. Portanto, o Malema, o Júlio Malema, tem este tipo de problemas, ou seja, é um mal amado, tem muita adesão dos setores mais lumpen, dos setores populistas, mas também tem os seus lados negros, ou seja, os seus lados pouco simpáticos, e também é muito por isso que é preciso analisar com muita cautela os pronunciamentos de Malema. Aliás, não é por acaso que ele esteve com problemas de justiça devido a problemas de dinheiros, de mansões e carros faustosos, ou seja, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Para esta semana, Fernando Lima escolheu como fato de semana o dízimo da Frelimo. Bem, está a circular, é uma das coisas ao longo da semana, uma carta do administrador de Mucuba a estipular para os vários funcionários do seu distrito qual será a contribuição desses mesmos funcionários para o Congresso do Partido Frelimo. Ora, esta carta entra em contradição com aquilo que o Ministério da Administração Estatal, o próprio Partido Frelimo, tenta dizer, que não há partidarização do Estado e que a questão das células do Partido Frelimo, a questão da influência do Partido Frelimo sobre o aparelho de Estado é uma coisa do passado. Ora, esta carta vem nos dizer que a Frelimo continua presente, continua muito forte e continua muito influente no aparelho de Estado. Posso imaginar um pequeno responsável ao nível do distrito a ler aquela carta, como é que vai dizer que não pode dar a sua contribuição? Tem que dar a contribuição, porque exatamente o seu lugar pode estar em causa se no fim do dia, na lista que foi para o banco, ou na lista que é suposta ser recebida pela Secretaria de Economia e Finanças do Distrito, não constar lá o seu nome. Portanto, não é voluntário, é uma coação
sobre os funcionários, como no passado se viu que também existia o mesmo tipo de coação sobre os funcionários da saúde, sobre os professores. Aliás, basta um professor ser conhecido como tendo simpatias por um partido de oposição, inclusivamente não é selecionado para estes cursos de formação do recenseamento eleitoral, das mesas de voto, exatamente porque é preciso assegurar que quanto mais funcionários da Frelimo ou simpatizantes da Frelimo nas mesas de voto, nas brigadas de recenseamento, melhor. E é uma prática recorrente, já disse, do partido governamental. Isto também é qualquer funcionário que não adira a estes cortes, mina também o processo de progressão dentro do funcionalismo do Estado. Claro, é todo um processo integrado. Ainda há 2 semanas, o professor José Jaime Acuano desafiou uma audiência inteira aqui a poucos metros da Universidade Eduardo Mondlane, onde ele é professor, a que o desmentissem se era ou não verdade que havia células do Partido Frelimo e que essas células eram funcionais no interior da Universidade. E por isso nós vemos que a contribuição da academia, sobretudo da academia ligada às universidades públicas, é muito pobre, porque exatamente o sentido crítico, o sentido de participação, de cidadania em termos de pluralismo de ideias e de propostas é muito pobre. É muito pobre porque exatamente as pessoas, e neste caso os professores, se sentem coagidos a não expressarem de facto aquilo que lhes, em última análise, aquilo que lhes vai na alma. Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, dos 4 que elencamos para este programa desta sexta-feira, e voltamos aos controversos Mercedes para os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. Verônica Macamo, pela primeira vez, pronunciou-se em torno destes carros e diz não compreender o barulho que está à volta deste teu 10%. Fernando Lima também não compreende o barulho que está em torno dos Mercedes. Não, eu compreendo o barulho e, aliás, quando se olha para um Mercedes e olha para um My Love, eu sei que é muito populista a minha afirmação, percebe-se e compreende-se de que estamos a falar. Por isso mesmo que os funcionários da universidade se amotinam, não porque não receberam o seu salário, mas porque não receberam um determinado subsídio, que, em termos legais, a Universidade, o Ministério das Finanças, tem poderes para abolir este subsídio ou para o suspender, uma vez que não corresponde a uma remuneração regular do mesmo funcionário, mas esse mesmo funcionário exatamente não deixa de se revoltar e amotinar porque tem na cabeça os tais Mercedes. Portanto, é assim, a intervenção da Presidente do Parlamento, que é a nossa segunda figura do Estado, pareceu-me sem reparos. A questão é o vínculo, a marca política que tem esta situação. E tal como colhe o argumento de que os carros foram selecionados em 2015 e estão a ser atribuídos em 17, logo no pico ou no agravar da nossa crise. E em 2015 já tínhamos a crise. Claro, a crise estava lá. Agora está muito pior, porque agora sentimos cada vez mais que no aparelho de Estado há dificuldades e, por isso mesmo, muitos dos cortes, por exemplo, foi dito aos funcionários que eventualmente seriam pagos o 13º. Até agora o 13º não foi pago. Mas o funcionário olha e diz assim, pois, o 13º não foi pago, mas os Mercedes de facto aparecem. Portanto, aqui há que
gerir politicamente estas questões. E há que ter a coragem de dizer: este não é o momento oportuno para se fazer a distribuição dos Mercedes. E são desculpas completamente esfarrapadas dizer-se que, bem, iríamos ficar com os Mercedes na mão, os Mercedes já estavam comprados. Não me parece que houve grandes problemas em despachar o Mercedes que a CTA ofereceu ao presidente Guebuza. No passado, houve aqui uma cimeira da OUA para a qual foram adquiridos mais de uma centena de Mercedes, e todos esses Mercedes foram vendidos no mercado local, e tanto quanto eu sei, não houve absolutamente nenhum problemas para vender esses Mercedes, inclusivamente nem foram bem vendidos a privados. Foi a um segmento muito orientado de pessoas que tiveram acesso a comprar esses Mercedes. Portanto, é assim, o pronunciamento de Verónica Macamo é irrepreensível do ponto de vista formal, mas politicamente é um pronunciamento que está desajustado. A questão da dignidade, o sentimento de dignidade, exatamente deve começar pelos deputados, ou seja, os deputados a que devem sentir, se são os representantes do povo, devem sentir exatamente que a dignidade do povo está a ser afetada nos seus direitos básicos e efetivamente por causa da crise. E não é digno para ninguém viajar de My Love. Absolutamente, mas é assim, o problema da crise está a afetar questões muito básicas, como a educação, portanto, menos professores na escola. Começa a haver problemas dos estoques de medicamentos. Ora, isto são tudo problemas que têm a ver com a dignidade do povo. Neste elencar de dificuldades e de questões de dignidade, os Mercedes claramente não vêm em primeiro lugar. E dizer-se que, hierarquicamente, um membro da Comissão Permanente está acima do ministro. E logo, se o ministro anda de Mercedes... Tudo bem, mais uma vez eu digo, formalmente é um discurso certo. Não está a dizer nenhuma mentira. Mas o que vale neste momento fazer este definir de hierarquia, se o que está errado é o gasto em Mercedes. Mas, como já dissemos aqui em programas anteriores, toda esta questão das viaturas e de outras mordomias carece de um debate mais de fundo, de decisões de fundo que o nosso Estado e a herança do Partido de Estado, a herança de Frelimo Família não consegue afastar, porque é esta a concepção que se tem das mordomias, dos carros, das casas, dos telefones, da água e luz. E nós não saímos deste círculo vicioso. Ou seja, os chamados quadros têm que definitivamente cuidarem das suas próprias vidas, cuidarem das suas famílias e não esperarem que o Estado do papá tome... Então acha que temos que abandonar esse conceito do Estado do papá que herdamos, que trazemos desde 1975? Exatamente. Ou seja, se eu saio de ministro, nem sequer fico a procurar emprego porque estou à espera de colocação. Estou à espera de colocação de quem? Do Partido Frelimo. Mas porquê que eu também não me preocupo a arranjar... O famoso aguardo orientação. Sim, está a aguardar orientações, mas na certeza, porém, de que no fim do mês está lá a pingar o seu salário a 100%. Porque se acontecesse como os outros trabalhadores, que quando são despedidos têm que procurar emprego para o mês seguinte, porque se não arranjarem emprego, não comem, não põem comida em cima da mesa, então aí não estavam à espera das orientações, estavam à procura de emprego. Assim é muito confortável estar à espera de orientação, estar à espera de colocação, porque o ordenado
cai lá na conta bancária, esteja-se a desempenhar funções ou não estejam a desempenhar funções. Aliás, o Presidente Nussi, na visita presidencial que fez ao Ministério das Obras Públicas, já lançava este debate quando falava de Toyota e falava de Mercedes. É preciso reformar profundamente o Estado, sobretudo nesta matéria, para não colapsarmos, tipo Grécia e Portugal também já começa a ter esse problema na questão das pensões. Eu acho que sim. É claro que as pensões é outro debate. É outro debate a começar pela percentagem que nós descontamos, ou seja, 4% das empresas, 3% para os trabalhadores. E isto não dá uma base segura para um fundo de pensões sério. E depois também, claro que temos as chamadas pensões de miséria, ou seja, quando uma pessoa devia descansar e gozar os benefícios da reforma, tem que arranjar um segundo emprego, um terceiro emprego, porque exatamente a sua qualidade de vida deteriorou-se consideravelmente, porque a reforma não chega para suportar o custo de vida. Ora, isto é um contrassenso. A ideia é que uma pessoa vai para a reforma, vai para descansar e o Estado ou o Fundo de Pensões suporta esse descanso das pessoas. Aqui é um sufoco e é uma desestabilização total, porque as pessoas depois têm que arranjar outros empregos para sobreviver, porque exatamente a sua pensão não lhe fornece o mínimo de qualidade de vida, a qualidade de vida que este cidadão estava habituado quando era um empregado. Mas o nosso ponto é que descontamos pouco para a segurança social, para dizer aos trabalhadores que o Estado é simpático, mas depois são os próprios trabalhadores que são penalizados em termos de pensões, porque de facto este fundo, aliás, mesmo com este 7%, este fundo de pensões não é sustentável a médio prazo. Os funcionários que fazem contas, as chamadas tabelas atuariais do INSS, sabem que este fundo não tem sustentabilidade a médio prazo e, portanto, as tabelas de descontos da Segurança Social têm que ser alteradas e era importante que, de facto, o fundo de pensões, as pensões pagas aos trabalhadores fossem maiores para evitar, para afastar esta situação de instabilidade permanente, quer do funcionário, quer das suas famílias. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema, que tem a ver com a missão do Fundo Monetário Internacional, que já está a trabalhar em Maputo, chegou dia 10 e termina a sua missão no dia 19 de julho, numa altura em que cresce a impaciência em relação à normalização das relações com os parceiros internacionais. O que espera desta missão do FMI depois da publicação do sumário executivo do relatório Kroll? Bem, eu responderia de outra forma. Qual é a expectativa da opinião pública? Há uma expectativa que o FMI chegue aqui com uma espada justiceira e resolva os problemas em relação a um acordo de cooperação com Moçambique e também resolva os problemas decorrentes das insuficiências da auditoria Kroll. Ora, o FMI tem tudo menos uma espada justiceira e não se vai imiscuir claramente nas questões de justiça, nas chamadas questões de responsabilização, de soberania, de então, responsabilização. Acha que o FMI só vai deter apenas nos números? É isso? Sim e não. Primeiro, está a fazer uma análise aprofundada de todos os índices e de todos os números. Aquilo que eu penso é que vai deixar 2 ou 3 caminhos abertos para que o governo de Moçambique possa fazer as suas opções, porque assim, digamos, é mais simpático. Ou seja, a pílula, mesmo que seja amarga, é mais fácil de engolir e o FMI, que tem uma grande prática nisto, afasta o odioso de vir a Moçambique impor as suas receitas. Claro que no fim do dia
sabemos que eles estão a impor as suas receitas, mas a maneira como o faz é de deixar conselhos à administração moçambicana para seguir ou para não seguir. Um certo caminho. Até agora, e sobretudo desde o ano passado, quando se exacerbou esta crise com o FMI, tem havido como que um jogo de gato e rato entre o FMI e o governo. O FMI vai fazendo determinadas sugestões, o governo cumpre algumas e faz que não ouviu outras, nomeadamente as reformas nas empresas públicas, maior consolidação orçamental, maiores cortes nos subsídios. E a questão também, é claro, da negociação da dívida externa e, aparentemente, há um novo ponto que foi introduzido, ou seja, a preocupação do FMI em relação à emissão de títulos do Tesouro que contribuem para um maior endividamento do governo internamente. A chamada dívida interna, que Sim, o governador do Banco de Moçambique também já havia levantado essa questão. Porque, aparentemente, e em termos legais, esta contração de dívida está nos seus limites legais, ou seja, se não me engano, 10% daquilo que representa o orçamento de Estado. Então, são estes os aspectos que o FMI está preocupado. Claro que, ao sugerir determinadas medidas, o governo deixa sempre o cumprimento ou o incumprimento para o governo. Mas, digamos que, em última análise, o governo de Moçambique colocou o FMI também numa posição muito desconfortável, porque o relatório Kroll está longe de ser um relatório satisfatório. Logo, aquilo que o FMI e os doadores procuravam com a auditoria de se apurar a natureza das dívidas, para onde foi o dinheiro, como foi consumido o dinheiro, o relatório responde parcialmente a estas questões, o que é um embaraço para o FMI, porque claramente os doadores e o FMI tinham maiores expectativas em relação à auditoria e por isso concentraram tantos esforços e tantas energias em relação ao relatório. Ora, perante este trabalho incompleto, ninguém quer perder a fase. Toda a gente quer sair de cara lavada. Então, o FMI tem que sair de cara lavada da auditoria, mas sem sugerir coisas perversas, questões perversas, que sabem muito bem que não podem, nomeadamente, todas as questões que têm a ver com soberania e com questões de legalidade e da faceta criminal que está associada ao relatório. Esta é uma parte. A outra parte é como equilibrar isto na balança, portanto, não fazer este tipo de comentários, mas ser suficientemente rigoroso para dizer que não esteve aqui a assobiar para o ar e a fazer que não viu. De qualquer forma, e como corolário deste estado de coisas, parece muito pouco provável que numa delegação ou numa estadia de mais de 2 semanas saia qualquer coisa como um programa de cooperação com o governo de Moçambique e que seja dada luz verde para a cooperação dos doadores com Moçambique. Ora, isto é... Então, Fernando Lima não espera um comunicado do FMI, uma posição do FMI que possa orientar os parceiros, os doadores, para a mudança de posição? Para a mudança de situação, não. Acho que o FMI vai induzir os doadores a manter o status quo, porque, em última análise, isto é uma pressão direta sobre Moçambique e sobre o seu orçamento. Ora, quando se esperava que no 4º trimestre deste ano fosse reatada a cooperação
dos doadores com Moçambique, fosse inclusivamente delineado um acordo um programa de trabalho com o FMI, com esta situação nebulosa, o ponto não é dizer que é impossível, mas é mais difícil que este cenário de uma cooperação plena venha a acontecer no quarto trimestre. Por outro lado, e não sendo o FMI uma instituição política, não deixam de pensar também que em setembro há o Congresso do partido governamental e, portanto, se a corda é demasiado esticada, isso vai sobrar para alguém, nomeadamente vai sobrar para o presidente, que tem grandes expectativas que este Congresso corra da melhor forma a seu favor, porque se o FMI extrema muito as suas posições, as críticas do FMI fazem ricochete no presidente Nyusi. Porquê? Porque o presidente Nyusi aqui é visto como tendo sido a pessoa que em setembro de 2016 foi a Washington dizer ao FMI: estamos de acordo com a auditoria independente o que irritou certos setores do Partido Freguês. Claramente. Por isso é que eu digo, vai ter um efeito ricochete sobre si próprio. Fernando Lima não espera também medidas de austeridade muito duras que possam vir a provocar tensões similares, por exemplo, já começaram algumas, da greve dos trabalhadores da Universidade Eduardo Mondlane, que exigem aquilo é uma espécie de 14º, aquele bónus é o 14º salário, e esse bónus não é pago exatamente por causa da crise com as chamadas divas ocultas, que provocou a retirada dos parceiros internacionais. Aquilo que quer o governo de Moçambique, quer os seus parceiros estão a fazer neste momento é um exercício prático. É tentar apertar o cinto ou tentar esticar a corda a ver até onde vai. Ou seja, esperava-se que com o corte nos subsídios do pão, com as mexidas na gasolina, que os pneus voltassem à rua. Ora, os pneus ficaram em casa, embora tenha havido só pneus, voltaram à rua na Macia, mas por causa de uma outra situação municipal. De outras situações. Então, há em cada momento fundamental do apertar de cinto, uma monitoria de grande proximidade para ver até que ponto a população está pronta a receber e a acomodar novas medidas de austeridade. O meu sentimento é que não estamos muito longe da ruptura, sente-se a tensão no ar, e o governo tenta gerir da melhor forma, mas aprendeu muito das experiências do passado, nomeadamente de ter imposto, se não me engano, em 2008, uma série de medidas, todas ao mesmo tempo, todas em catadupa e num mês muito sensível, que é o mês de janeiro, o período de janeiro-fevereiro, em que toda a gente está de bolso vazio, e na própria gestão da crise, os primeiros pronunciamentos é que era um problema de agitadores, não era um problema de uma genuína revolta popular. Ora, todos aprenderam com essas lições, incluindo os doadores internacionais, que não estão interessados em que haja uma revolta popular no país, em que haja os pneus voltem às ruas, em que haja destruição de propriedade, quer pública, quer privada. Portanto, qualquer medida, mais medidas de austeridade, serão monitoradas muito seriamente, mas não estamos muito longe
da ruptura e, por isso mesmo, o Governo também sente uma grande pressão sobre si para que tenha mais fundos disponíveis para alocar aos serviços básicos, aos serviços que fazem a diferença junto da população e também em relação aos próprios salários dos trabalhadores, porque o Estado continua a ser o maior empregador em Moçambique. Mais fundos disponíveis para estabilizar a situação econômica significa, Fernando Lima, que só com a publicação da versão integral do relatório Kroll é que vamos ter todos os nós desamarados? Por exemplo, essa claramente é uma das cartas a jogar pelo Governo e os seus interlocutores. Ou seja, há uma série de medidas de grande alcance, nomeadamente de grande alcance político, e essa é uma delas, que podem ser julgadas no sentido de se dizer, mais uma vez, estamos a ser transparentes, queremos cooperar, não há diferenças entre nós e a comunidade internacional, não investiguemos os 500 milhões, não investiguemos a sobrefaturação, mas aí está o relatório integral. Eu não sei das partes mais interessantes deste relatório integral, mas certamente que ainda espera mais coisas interessantes, o que não viu no sumário executivo. Haverá novos detalhes que não estão expostos no relatório internacional e claramente isto pode ser utilizado como moeda de troca. Aliás, o Governo tem feito alguns ensaios politicamente para mostrar que somos transparentes, que estamos a combater a corrupção, que somos um Estado de Direito, que quem viola a lei vai para a cadeia ou vai sentar-se no banco dos réus no tribunal. Fernando Lima, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima, com o julgamento do ex-ministro da Justiça, Abdulrahman Lino de Almeida, que chegou ao fim com a leitura da sentença, Fernando Lima, nesta sexta-feira, e o ex-ministro foi condenado a 2 anos de prisão efetiva. Que leitura já podemos tirar disto? Bem, é uma forma que o sistema encontrou para penalizar os mais altos pervergadores. Eu ainda não conheço todos os detalhes da sentença. E já vi muitas reações e a maior parte das reações são muito negativas, porque acham que por ser um ex-ministro que devia ter uma grande condenação. Ora, não me parece que a moldura penal ou a moldura penal em que o juiz utilizou para condenar o ex-ministro seja exagerado, mas o ato em si, digamos que é a ação mais penalizadora e não tanto os montantes que aqui estão em jogo. Estão em jogo. Portanto, eu acho que esta sentença vale pelos efeitos pedagógicos que ela tem, por envolver um ex-titular de um cargo político e pela ação em que esteve envolvido este titular de um cargo político, e que isto, em última análise, sirva de mensagem para outros titulares de cargos políticos, porque sabemos que esta é uma prática perfeitamente normal das pessoas que estão no topo dos ministérios, por exemplo, levarem dinheiros para as suas viagens, declararem que estão a fazer uma viagem de 15 dias, voltarem ao fim de 3 dias e não devolverem às finanças o resto do dinheiro que levarem, fazerem um plano de viagem
para 3 ou 4 cidades no exterior, visitarem apenas uma e reembolsarem o dinheiro das passagens. Eu já trabalhei no Estado, quando o dinheiro de bolso eram apenas $3 e quando se regressava de uma viagem ao exterior era preciso entregar ao Ministério das Finanças todos os recibos e todos os comprovantes de despesas no exterior, e se sobrava dinheiro, esse dinheiro era entregue ao Ministério das Finanças. E se havia alguma despesa que não estava suficientemente elaborada, era instaurado um processo disciplinar ao funcionário, que era privado desse montante no seu salário e, inclusivamente, era sancionado em termos de futuras viagens ao exterior. Portanto, isto já existiu no aparelho de Estado. Tanto quanto eu sei, agora este sistema é abusado, e é abusado não pelo pequeno funcionário, aliás, o pequeno funcionário viaja pouco, mas os funcionários superiores dos ministérios e de outras instituições do Estado abusam largamente as suas ajudas de custo, quer se trate de viagens no interior do país, quer no exterior. Este é um detalhe. Agora, a questão e não somos ingênuos, este caso tem vários contornos que é preciso escalpelizar, porque não está claro que a narrativa do que se passou tenha sido exatamente aquilo que é, por exemplo, a narrativa do Ministério Público, que as testemunhas arroladas contaram exatamente aquilo que se passou e, nomeadamente, uma das questões centrais, se houve ou não houve uma ordem do chefe de Estado. A começar por este ponto, eu acho muito estranho que um ex-funcionário dos serviços de segurança, apesar de aos serviços de segurança aplica-se a máxima de uma vez na segurança, sempre na segurança, ou seja, mesmo quando vão trabalhar para o setor privado, ficamos sempre desconfiados que continuam ligados aos uma serviços. Vez jornalista, sempre jornalista, uma vez polícia, sempre polícia. Mais ou menos isso, mas custa-me, ou seja, é difícil aceitar que um funcionário da segurança, não obstante estar a ser contrariado em termos da sua narrativa e em termos da ordem que recebeu do chefe de Estado para ir a Meca, insista em tribunal que foi assim que aconteceu. E não ouvimos isso no julgamento de Almerino Manhenja, manteve-se caladinho, ouvimos o julgamento do Cambaza. Nem de Cambaza, por exemplo. E estou certo que muitos dos funcionários da segurança que possam potencialmente vir a ser incriminados no caso das dívidas ocultas, se alguma vez vão revelar os contactos que tinham acima na hierarquia, portanto, pondo a descoberto determinadas ordens e de quem deu determinadas ordens, porque isto são princípios caros à segurança de Estado, e não só à segurança de Estado em Moçambique, a segurança de Estado em qualquer país do mundo. Lembro-me de um inquérito parlamentar nos Estados Unidos, em que um almirante das Forças Armadas disse literalmente na comissão de investigação o assunto para aqui, ou seja, sou eu o último responsável, quando todos sabiam que as ordens tinham sido dadas pelo comandante em chefe. Logo, isto são
em última análise, códigos de honra, procedimentos, nomeadamente procedimentos que se aplicam nas Forças Armadas e, sobretudo, nos serviços de segurança, onde há um maior nível de secretismo, onde muitas vezes as ordens nem sempre são reduzidas a escrito. Agora, aqui depois há um puzzle de questões acessórias que eu não sei se, em última análise, não constituíram matéria agravante em relação a esta sentença. Por exemplo, este senhor tem um curso de Direito. É suposto de saber que não recebe ordens sem que essas ordens sejam reduzidas a escrito, nomeadamente sobre uma missão, sobre os termos da missão e sobre os contornos administrativos da missão. Porque depois, e como ficou provado, não colhe os seus argumentos, não colhem junto do Ministério da Administração e Finanças, não colhem junto do Tribunal Administrativo, não colhem junto da Procuradoria-Geral da República, e foi assim, e usando uma linguagem corrente, foi assim que foi tramado o ex-ministro da Justiça, porque na hora da verdade utilizaram-se os procedimentos formais para dizer este procedimento foi incorreto, não colhe, não é assim que estes assuntos são tratados. Ora, isto passa uma mensagem muito forte para outros ministérios. Resta saber se os outros ministros vão estar atentos a esta mensagem, se isto serve para alterar procedimentos. Porque, por exemplo, em relação aos aeroportos de Moçambique, em relação à hemorragia de fundos entre o setor público, as empresas do setor público e o Partido Frelimo, já depois vou-lhe chamar, do escândalo da empresa Aeroportos, continuaram os fluxos de financiamento ao Partido Frelimo a partir do setor público. Portanto, significa que, em última análise, também o julgamento dos aeroportos de Moçambique foi um show, foi um teatro que foi montado, que de vez em quando, aleatoriamente, vamos buscar um ministro, um ex-ministro, e neste caso havia também um ministro, aquilo que em inglês diz o fall guy, portanto o coitado, o bode expiatório, que foi atirado para o banco dos réus para se mostrar que em Moçambique também os ministros sentam-se nos bancos dos réus. Sentam no banco dos réus, e nesta altura, por acaso, até é conveniente, quer dizer, com uma estadia de 2 semanas do FMI em Moçambique, temos um ministro sentenciado, temos oficiais do Estado presos na Zambésia, temos funcionários do Ministério da Saúde a irem a julgamento na próxima semana. Portanto, somos, de facto, um Estado que aplica a lei, temos uma Procuradoria interventiva, ao contrário daquilo que se diz, que a Procuradoria não toma medidas e não tem mão dura sobre aqueles que violam as regras e violam a lei. Temos uma Procuradoria que tem mão dura, que toma medidas, tomou no caso deste ministro, mas o debate, do outro lado, este desviou 1,7, mas temos os outros com mais de 2 bilhões de dólares. Pois, essa é uma questão, e o desequilíbrio é muito grande. Felizmente, nos dias que correm, nós temos uma população muito mais informada e que claramente sabe ver esse tipo de diferenças. Durante o julgamento, e já falávamos um pouco aqui, durante o julgamento, o Abdulrahman Lino, o ex-ministro, dizia que cumpria uma ordem do presidente, e o tribunal exigiu essa ordem deduzida por escrito, e essa ordem não existe.
Isto é uma lição pedagógica, este julgamento, para os outros, para se alterar talvez procedimentos, como disse muito bem. Não teremos também os outros ministros a receberem ordens do presidente e depois exigirem despachos por escrito para não também sentarem no banco de juros, como aconteceu com o anterior colega deles do Conselho de Ministros? Eu acho muito bem que o façam e que o exijam. Aliás, a Presidência da República tem serviços competentes exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Não é por acaso que existe um gabinete jurídico, não é por acaso que existe uma funcionária que tem estatuto de ministra para zelar pelos assuntos da Casa Civil. Da Casa Civil. Ora, são estas instituições e estes gabinetes que fazem ou tratam dos expedientes do dia-a-dia, dos procedimentos que existem na Presidência da República, por exemplo. Seria espantoso se, por exemplo, as audiências, ou a maior parte das audiências, ou as audiências que seguem o circuito normal da atividade da Presidência da República, não tivessem atas, não tivessem relatórios e que sejam arquivados ou que estejam reduzidos a escrito, porque senão, quando se houver uma determinada matéria onde haja uma disputa, não existem exatamente provas materiais ou elementos materiais para demonstrar que isto aconteceu, e às vezes isto é muito importante. Por isso aqui existem gravações, por isso aqui existem câmaras de segurança em circuito fechado, e hoje todo este aparato de comunicações é muito mais sofisticado e é muito mais fácil de manejar, mas que servem de apoio a instituições tão importantes e tão fundamentais como é, por exemplo, a Presidência da República. Aliás, eu penso que este caso não foi apenas um teste para o ministro ou para o ex-ministro. Também é um desafio para a própria Presidência da República, e a senhora Amurane, no fim do dia, saberá da justeza daquilo que disse ou do que não disse em sede de tribunal. Fernando Lima, saímos da condenação em Moçambique, vamos numa outra condenação, mas desta vez de um ex-chefe de Estado no Brasil. Luiz Inácio Lula, o presidente Lula, foi condenado a 2 anos de prisão, 9 anos e meio de prisão efetiva. Que lições para Moçambique? Bem, a primeira lição, e sem entrar aqui em grandes considerações de natureza política, isto mostra que o Brasil é um Estado de direito, é um Estado onde todos os cidadãos aliás, a Transparência Internacional dizia isso ontem. Respondem perante a lei, e, portanto, há uma presidente que foi afastada do cargo, e agora há um ex-presidente que é condenado. Claro que lhe assiste o recurso, que lhe assiste a apelação, mas para já existe uma condenação. Claro que depois é preciso separar as águas. Por exemplo, se formos ao campo do presidente Lula, e o presidente Lula tem milhões e milhões e milhões de apoiantes no Brasil, fora do Brasil, em Moçambique, a ideia é que existia uma cabala contra o presidente que representava os interesses dos trabalhadores. E aqui, em última análise, de facto, o campo é sempre, não é nivelado, é um campo desequilibrado, e podemos nos socorrer, inclusivamente, do marxismo para argumentar de que as instituições da justiça, o próprio Estado de Direito, a própria concepção de que a justiça é igual para todos, quando, em termos marxistas, a justiça também tem uma marca de classe. Portanto,
é uma justiça de classe que é aplicada contra um representante da classe operária. Isto é uma explicação datada, mas eu sei que é assim como muitos setores, incluindo aqui em Moçambique, reagiram ou estão a reagir em relação à condenação de Lula. Mas, se Lula vive no século XXI, também tem que saber enfrentar os seus próprios inimigos de classe e os seus inimigos políticos. E, portanto, tem que se rodear dos melhores advogados, dos melhores conselheiros e assessores para afastar estas acusações e, inclusivamente, as provas de que houve corrupção passiva na sua atuação. Aliás, a sua decisão imediata depois da condenação é claramente uma decisão política, ou seja, fui condenado, sou candidato às eleições de 2018 nas próximas eleições. Portanto, respondeu politicamente aquilo que seria... Aliás, as sondagens dão vantagem a Lula em caso de... Exatamente. Por isso, ou seja, passando para a praça pública, passando para a esfera do domínio político, uma decisão ou uma resposta a uma decisão que vem do campo estritamente legal. Então, é uma resposta que eu diria, em última análise, apropriada. De qualquer forma, e para países como Moçambique, para um continente como o continente africano, em que os titulares de altos cargos públicos nunca vão a julgamento, nunca são destituídos, ou habitualmente não são destituídos, a não ser por golpe de Estado. Isto é importante. E, mais importante ainda, o Brasil, que é um país que também tem uma história sangrenta de golpes de Estado militares, de perseguições políticas, nomeadamente à esquerda política brasileira. É importante de verificar que os militares continuam nos quartéis, não há nenhuma sublevação militar ou de polícia. O próprio Lula e o seu campo político reagiram politicamente, não pediram a sublevação popular nas ruas. Isto significa uma maior sofisticação do próprio conceito de Estado, do próprio conceito de nação, e que uma condenação não significa perder por 100, perder por 1000, vamos fazer uma grande insurreição popular, porque no fim do dia há um país que é preciso preservar, não obstante eu aceitar que o meu próprio pronunciamento nestes termos tem muito de controverso. Certos setores em Moçambique reagiram já havíamos falado disso, reagiram à prisão de Lula, e esses setores exigem, por exemplo, que Moçambique, a Procuradoria-Geral da República, siga o exemplo do Brasil. Esses setores que exigem, por exemplo, a cabeça do presidente Guebuza em relação às dívidas ocultas. Fernando Lima, a seguir este exemplo, isso não poderá vir a acrescentar mais confusão e tumultos na já difícil vida política de Moçambique? Tem um impacto. Se isto se traduz ou traduzirá em mais tumultos e protestos, não sei, é cedo. Mas que é um argumento de peso que inspira os setores críticos do governo, isso é muito claro. Aliás, não é por acaso que os setores à volta do poder têm uma grande antipatia em relação à Operação Lava Jato. Eu acho que a Operação Lava Jato deveria inspirar e de que maneira todos os setores da justiça. Deveria ser uma fonte de investigação nas universidades, nomeadamente nos cursos de direito. Ou seja, o Brasil e o juiz Sérgio Moro
estão a fazer história, assim como anteriormente fez história o António Di Pietro na Itália, ou o Baltasar Garzón na Espanha. Na Espanha, por exemplo. O Baltasar Garzón conseguiu deter na Inglaterra o ditador chileno Augusto Pinochet. E foi travada uma grande batalha legal para levar de novo o Pinochet ao seu país de origem. E é preciso ver que na Europa também há hierarquias. Foi um juiz de um país menor, de um país do Sul, de um país mediterrâneo, que pôs em sentido o sistema de justiça britânico, que tem todos os formalismos e as referências, ou seja, aqueles que têm, e quanto a mim, o preconceito de achar que estão acima dos outros, porque o rule of law, ou seja, o Estado de Direito, é inspirado na sua própria jurisprudência, e que os outros países terão, digamos, um Estado de Direito de segunda Mas teoria. ainda temos um Estado de Direito que ainda está em solidificação, ainda está em crescimento. Indiretamente, dando uma resposta muito direta, estamos ou não preparados para seguir esses exemplos? Ou ainda temos que crescer mais? Não, eu acho que realisticamente temos que crescer mais. A justiça continua a reboque do poder político e vai continuar assim nos próximos anos. E isso iria provocar rupturas se de repente quiséssemos seguir isso? Exatamente. Portanto, a cada passo que damos em termos de Estado de Direito, de deixar que a justiça siga o seu curso, temos que avaliar os danos e os benefícios que uma tal ação, no fim do dia, se reflete em termos de Estado e em termos de nação, nomeadamente no sentido exatamente de provocar ou não rupturas que podem fazer desmoronar este edifício difícil que estamos a tentar construir. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona. Os cargos técnicos estiveram a cargo de André dos Santos e voltamos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.